E aí pessoal, muito bem-vindos. Eu sou Caio Bruno, seu professor de lógica, e primeiramente eu quero parabenizar cada um de vocês que estão aqui dando o pontapé inicial na sua carreira, nos seus estudos, nessa área que mais tem crescido e que tem dado um retorno financeiro muito bom. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, porque isso vai ficar para o vídeo de boas-vindas. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre lógica, como é que ela funciona, onde é que ela surgiu, como é que nós usamos a lógica no dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. E também nós vamos fazer um aquecimento. Aí você me pergunta, professor, como vai funcionar esse aquecimento? Bom, esse aquecimento vai ser um jogo com vários enigmas. E nós vamos usar algumas ferramentas da lógica para poder desvendar esses enigmas. Talvez alguns de vocês achem um pouco fácil, outros talvez achem um pouco mais difícil, mas lembre que é apenas um aquecimento. E com o tempo vocês vão ter todas as ferramentas para jogar não só esse jogo, mas com vários outros jogos que nós vamos apresentar aqui, e até usar isso diariamente no seu cotidiano, ou até para passar o tempo. Bom, mas aí você me pergunta, sim Caio, mas o que exatamente é a lógica? Vamos à definição. A lógica estuda as estruturas do pensamento e a coerência das ideias. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático para vocês entenderem. Imagine que vocês saíram de casa pela manhã e ao sair você se depara com uma rua alagada, muita lama, várias poças de água espalhadas. Então você pensa, poxa, choveu durante a noite, choveu durante a madrugada. E você fala essa afirmação com base na sua experiência de vida, que várias vezes quando você acordou e a sua rua estava assim, é porque tinha chovido durante a madrugada. E é basicamente isso que a lógica faz. Ela pega uma afirmação, por exemplo, e vê se tem coerência, vê se o que está sendo dito faz sentido. Então basicamente isso que é a lógica. Mas o que é que a lógica faz? Vamos ver aqui. Ela desenvolve teorias e ferramentas para estruturar o pensamento, analisar argumentos e encontrar respostas para perguntas complexas. Ou seja, ela tem vários métodos, várias ferramentas para poder fazer essa análise. Não é apenas você simplesmente afirmar algo. Tem que ter um estudo para saber, uma prova para saber se aquilo faz sentido, se aquilo é coerente. E a gente vai ver um exemplo disso hoje mesmo, nessa aula, que é a tabela verdade. E qual a diferença da lógica formal para a lógica informal? A lógica formal é um sistema de símbolos e regras que governa o pensamento dedutivo, enquanto a lógica informal se preocupa mais com o pensamento indutivo e os argumentos em contextos cotidianos. Ou seja, a lógica formal será basicamente um exemplo da tabela verdade que nós vamos ver daqui a pouco. E a lógica informal é o exemplo que eu usei agora há pouco, que você saiu na rua e com base na sua vivência de vida, você sabe ver a sua rua alagada com várias poças de água, quer dizer que choveu. Isso por causa das suas várias experiências de vida. Agora que nós já sabemos o que é lógica formal, informal, eu quero que vocês entendam que a lógica ainda contém muitos desafios, como a indução ou até mesmo a aplicação dela na inteligência artificial. Mas tem outros problemas que batem mais a porta, como a ética, né? Que alguns filósofos eles argumentam que não é possível você chegar até 100% da veracidade de algo, porque o ser humano ele é um ser muito complexo. Então você não pode chegar a uma afirmação apenas com poucas coisas. Você precisaria estudar muito mais a fundo, estudar o ser humano, o que ele está estudando muito mais a fundo para poder ter 100% de uma certeza de algo. Então isso é uma limitação muito grande que a lógica tem até hoje. Então pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos fazer um aquecimento. Esse aquecimento é esse jogo chamado Cavaleiros e Trapaceiros. Bom, eu quero que vocês imaginem essa ilha e pense o seguinte: nessa ilha há cavaleiros e trapaceiros, só dois tipos de pessoas. E os cavaleiros não podem falar mentira de jeito nenhum. E os trapaceiros não podem falar a verdade de jeito nenhum. Só esses dois tipos de pessoas nessa ilha. Então, a gente vai se encontrar com alguns personagens nessa ilha e eles vão falar algumas afirmações. E nós vamos usar alguns elementos usados na lógica
para poder ver se eles estão falando a verdade ou se estão falando mentira. Ou seja, a gente vai descobrir quem é cavaleiro e quem é trapaceiro. Aqui nós temos as duas primeiras personagens, que é a Zoe e a Mel. Bom, a Zoe, ela fala o seguinte: a Mel é uma trapaceira. Já a Mel fala: nem eu e nem a Zoe somos trapaceiras. Bom, a gente tem apenas essas duas afirmações, né? Então como é que a gente poderia fazer para poder descobrir quem está falando a verdade e quem não está? Nós usaríamos essa tabela chamada de tabela verdade. Na tabela verdade, nós vamos ter essas três colunas. Nessa primeira coluna nós vamos ter a hipótese. Por exemplo, na primeira linha, se a Zoe é cavaleira. E aqui a gente vem aqui na coluna da Zoe e da Mel. Se a Zoe é cavaleira, a gente já coloca um 1. A gente já coloca A1 aqui na Zoe. O 1 significa que ela é cavaleira. Quando for um 0, significa que é trapaceira. Bom, aí nós vamos agora para a segunda hipótese, que a Zoe é trapaceira. Se a Zoe é trapaceira, nós colocamos um 0 na linha aqui da Zoe, né? Nessa coluna da Zoe, na linha onde ela é uma trapaceira, colocamos o 0 para mostrar que ela é uma trapaceira, para se a gente não perdermos no raciocínio. Continuando, agora vamos para a terceira hipótese, que é a terceira linha, que diz que se a Mel for uma cavaleira. Bom, se a Mel é uma cavaleira, a gente coloca o 1 na coluna da Mel, e significa que ela é uma cavaleira. E na terceira hipótese, a gente coloca o 0 na coluna da Mel, que significa que ela é uma trapaceira. Bom, então, para os outros exemplos que a gente vai encontrar, os outros personagens, a gente vai ter sempre esse padrão aqui, de base. A gente vai vir aqui na primeira hipótese e vai falar: se fulano for cavaleiro. Então a gente vem aqui na coluna de fulano e coloca 1 nele, significando que ele é cavaleiro. Assim como se ele for trapaceiro, nós colocamos o 0 se ele for trapaceiro. Assim como a gente fez aqui embaixo, o 1 quando a pessoa é um cavaleiro e o 0 quando for um trapaceiro. Bom, agora a gente já tem a base, a gente vai observar o que é que os personagens estão falando. A gente vai analisar as falas deles e a partir disso nós vamos preencher essas colunas que estão vazias. Bom, a Zoe falou, vamos começar pelo início. A Zoe falou: a Mel é uma trapaceira. Se a Mel é uma trapaceira, nessa hipótese que a Zoe é uma cavaleira, ou seja, ela só fala a verdade, nós colocamos um 0 na Mel, que significa que ela é uma trapaceira. Mas isso não quer dizer que isso já é a resposta certa, é só a hipótese. Depois nós vamos analisar as 4 e ver qual são as que mais combinam entre si. E assim a gente vai poder ter uma noção de quem está falando a verdade e quem não está. Bom, continuando. Na segunda linha agora. Ela disse se a Zoe for uma trapaceira. Ou seja, lembrando qual a afirmação da Zoe. A Zoe disse que a Mel é uma trapaceira. Imaginando que ela está mentindo, nós colocamos um 1 na Mel, que quer dizer que a Mel é uma cavaleira. Recapitulando, se a Zoe diz a Mel é uma trapaceira e ela é uma mentirosa, então isso quer dizer que a Mel é uma cavaleira. Por isso nós preenchemos um aqui na Mel. Continuando. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui mais rápido, só para vocês entenderem como é que funciona o jogo. Nas próximas eu vou fazer um pouco mais devagar, porque eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês analisem a partir do que vocês estão vendo agora, para poder vocês desenvolver sozinhos essa lógica, para você poder identificar sozinhos. Continuando, agora nessa terceira hipótese, que a Mel é uma cavaleira. Qual é a mesma afirmação da Mel? Vamos lembrar. A Mel falou: nem eu e nem as duas somos trapaceiras. Ou seja, ela fala que as duas são cavaleiras. Então nós colocamos um 1 na Zoe, que significa que as duas são cavaleiras. Bom, agora vamos aqui para a quarta hipótese. Lembrando o que a Mel falou. A Mel falou que nem eu e nem as Zoe somos trapaceiras. Ou seja, ela está afirmando que as duas são cavaleiras.
E nessa hipótese, em onde ela é uma mentirosa, podemos colocar um 0 aqui. Já quer dizer que, já que nenhuma das duas é cavaleira, então colocamos 0 aqui, quer dizer que a Zoe também não é uma cavaleira. Só que aí pense o seguinte, ela está englobando as duas, tanto ela nem a Zoe são cavaleiras. Mas vocês concordam que mesmo se tivesse um 1 aqui na Zoe, a Mel não deixaria de ser uma trapaceira, mesmo assim ela estaria mentindo, porque ela fala que as duas são cavaleiras. Mas mesmo que a Mel seja, mesmo que a Zoe seja uma cavaleira ou uma trapaceira, mesmo assim ela pode estar mentindo. Então esse 0 aqui, ele não é necessariamente só o 0, mas o 1 ou o 0. É uma coisa que nós não podemos ter certeza. Então, analisando aqui, quais são as respostas que mais se batem, que mais concordam entre si? É a primeira coluna, ou a primeira linha, e a última linha, né? Que tem o 1 na Zoe, que diz que a Zoe é uma cavaleira e a Mel é uma trapaceira. E já aqui na quarta linha, diz que a Mel é uma trapaceira, assim como na primeira. E a Zoe pode ser tanto uma cavaleira quanto uma trapaceira, né? Então as duas que concordam entre si são essas duas. Então temos a resposta que, no contexto do poder de interferência justificada que temos, ou seja, com base nas poucas informações que a gente tem, a gente pode presumir que a Zoe é uma cavaleira e a Mel é uma trapaceira. Agora que vocês já entenderam como é que funciona o jogo, como é que funciona a tabela verdade, eu vou ser mais devagar agora, porque eu quero que vocês pensem mais, eu quero que vocês desenvolvam esse raciocínio lógico. Bom, caminhando um pouquinho mais na ilha, nós encontramos mais dois personagens, que é a Peg e o Zip. Vamos ver o que é que eles estão falando. A Peg diz: entre mim e o Zip, exatamente um é cavaleiro. Ou seja, ela está falando que entre ela e o Zip, apenas um é cavaleiro, só que ela não especifica qual dos dois é. Já o Zip diz: só um trapaceiro diria que a Peg é uma trapaceira. Ou seja, ele está afirmando que a Peg é uma cavaleira. Ainda não sabemos quem está falando a verdade e quem não está, ou se os dois estão falando a verdade. A gente vai descobrir agora com a tabela verdade. Como eu expliquei para vocês, esse padrão aqui vai se seguir sempre quando houver dois personagens. Agora que a gente tem o Peg e o Zip continuando com dois personagens, vai seguir a mesma coisa que teve no exercício anterior, com a Mel e com a Zoe. Aqui nós temos a hipótese que se a Peg é uma cavaleira, nós colocamos um 1, que significa que 1 significa que é uma cavaleira e o 0 significa que é uma trapaceira. Na segunda hipótese, nós temos que a Peg é uma trapaceira, então nós colocamos um 0, que significa que ela é uma trapaceira. Na terceira hipótese, nós colocamos um 1 na Zip, porque ela disse que a Zip é uma cavaleira. Já na quarta hipótese, nós colocamos o 0 na Zip, porque significa que nessa hipótese ela é uma trapaceira. E a partir disso, vamos para essa primeira coluna. Vamos olhar observar o que é que os personagens estão falando, para poder descobrir quem é que está falando a verdade ou não. Vamos começar pela Peg. A Peg diz: entre mim e o Zip, exatamente um é cavaleiro. Ou seja, você está falando que é a verdade e ela é uma cavaleira, então isso quer dizer que o Zip vai ser um trapaceiro. Já que entre os dois só há um cavaleiro e ela já é uma cavaleira, segunda hipótese, nós colocamos um 0 no Zip, que significa que ele é um trapaceiro. Bom, agora vamos para a segunda hipótese. Se a Peg é uma trapaceira, ou seja, se ela está mentindo, se ela está falando que entre os dois um é cavaleiro e ela está mentindo, então a gente vai preencher aqui no Zip o 0 ou 1, já que observando que ela já é uma trapaceira. Nós colocamos um 0 no Zip, já que fala que exatamente um é cavaleiro e ela é mentirosa, então nenhum dos dois é um cavaleiro. Vamos para a terceira hipótese, se o Zip for um cavaleiro. Vamos lembrar o que é que o Zip falou.
O Zip disse: só um trapaceiro diria que a Peg é uma trapaceira. Ou seja, ele afirma que a Peg é uma cavaleira. Supondo que o Zip está falando a verdade, com o que a gente preencheria essa coluna da Peg? Com 0 ou com 1? Pense um pouquinho aí. Nós preencheríamos isso com o 1. Se ele está afirmando que é uma cavaleira e ele só pode falar a verdade, então isso quer dizer que a Peg é uma cavaleira. Agora vamos para a última hipótese, estamos quase chegando lá. Se o Zip for um trapaceiro, ou seja, se ele estiver mentindo, falando que a Peg é uma cavaleira, então o que é que nós vamos ter aqui? Pense um pouquinho. Nós teremos que a Peg é uma trapaceira. Já que ele está falando que ela é uma cavaleira e ele está mentindo, então a Peg seria uma trapaceira. Analisando essa tabela aqui, quais são as que conversam entre si? Ou seja, quais linhas aqui são iguais? As que mais se conversam entre si são a segunda e a quarta. Você pode observar aqui que tanto a Peg quanto o Zip são trapaceiros em ambas as hipóteses. Então nós temos como resposta, no contexto do poder de interferência justificada que temos, por enquanto, informalmente devemos afirmar que tanto o Zip quanto a Peg não passam de trapaceiros. Ou seja, de acordo com as informações que temos, e são poucas, a única coisa que podemos afirmar é que os dois estão mentindo e que entre os dois não há nenhum cavaleiro. Bom, pessoal, vamos agora para o último enigma. Andando um pouquinho mais pela ilha, nós encontramos o Bufante e o seu amigo Júnior Chulé. O Bufante diz: Júnior é um trapaceiro, e o Chulé diz: eu e meu amigo Bufante somos cavaleiros. Acho que a essa altura do campeonato já estamos acostumados com a tabela verdade, e eu acredito que vocês já podem fazer ela sozinhos. Então vou dar um tempo a mais para vocês pensarem nela. Bom, como eu falei para vocês no desafio passado, essa estrutura aqui vai ser sempre a mesma. O 1 quando o Bufante é um cavaleiro, o 0 quando o Bufante é um trapaceiro, o 1 quando o Júnior for um cavaleiro, o 0 quando o Júnior for um trapaceiro. Bom, vamos começar como sempre pela primeira hipótese, se o Bufante for um cavaleiro. Vamos lembrar o que é que o Bufante diz. O Bufante diz: Júnior é o trapaceiro. Então, se supondo que o Bufante está falando a verdade, que valor a gente coloca aqui no Júnior? Um 0 ou 1? Pense um pouquinho, pause o vídeo, pense e depois coloque a resposta no comentário ou escreva. Se possível, até faça essa tabela aí na sua casa e vá acompanhando ela comigo. Bom, já pensou? A resposta claramente é um 0. Se o Júnior está falando a verdade, ele diz que o Zé Chulé é um trapaceiro, então o Júnior vai ficar com o valor de 0 na sua tabela. Vamos para a segunda hipótese. Se o Bufante é um trapaceiro, ou seja, se ele está mentindo, ele diz, relembrando, Júnior é um trapaceiro. Se ele é um mentiroso, eu quero que vocês pensem que valor eu vou colocar aqui na coluna do Chulé. Vou colocar 1 ou vou colocar o 0? Pensaram? Claramente eu vou colocar o 1, já que o Zé Fonte está mentindo. Agora vamos para a terceira hipótese. Se o Zé Chulé, se o Júnior Chulé, na verdade, for um cavaleiro, ele esteja falando a verdade. Vamos lembrar o que é que ele está falando. O Júnior Chulé fala: eu e meu amigo Fante somos cavaleiros. Bom, agora eu quero que vocês pensem de novo. Se o Júnior Chulé está falando a verdade e ele está dizendo que ele é um cavaleiro e o Bufante também, que valor vai estar aqui? Claramente que vai ser 1 também, porque ele falou que os dois são os cavaleiros. Agora eu quero que vocês pensem aqui no seguinte. O Júnior falou que os dois são cavaleiros, só que ele está mentindo. Que valor vocês acham que vai ficar aqui? 1 ou 0 na coluna do Bufante? Eu quero que você pause o vídeo, pense um pouco, analisando o que a gente já fez até agora. E se você fez uma tabela aí no
no seu caderno ou na sua mente. Pense aí, que valor eu vou colocar aqui, o 0 ou 1? Imaginando que o Júnior, o Zé Chulé, está mentindo. Pensou? Poderíamos dizer que é um 0, só que ele não é necessariamente um 0, porque ele fala que os dois são cavaleiros. Mas vocês concordam que mesmo o Bufante sendo 0 ou sendo 1, ou seja, ele sendo cavaleiro trapaceiro, o Júnior também vai estar mentindo? Então não tem como a gente colocar com certeza aqui se o Bufante é um cavaleiro ou um trapaceiro, né? Porque não tem como saber apenas com os fatos que a gente temos. Então a resposta pode ser tanto 0 ou tanto 1, mas isso não impede que o Chulé seja um trapaceiro, seja um mentiroso. Então as respostas que mais combinam é a primeira hipótese e a última hipótese, que vocês podem perceber aqui que nas duas o Zé Chulé é um mentiroso e o Bufante ele tá com 1 ou ele pode ser 1, mas são as duas que mais concordam entre si. Bom, no contexto do poder de interferência justificada que temos, por enquanto, informalmente, devemos afirmar que o Bufante é cavaleiro e o Zé Chulé é um trapaceiro, porque de acordo com as poucas informações que nós temos, é isso que podemos afirmar. É isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, mas eu quero que vocês lembrem que isso foi apenas um aquecimento. O nosso curso não vai ser apenas isso. Eu trouxe esse jogo só para vocês verem como funciona a tabela verdade e como é que a gente pode usar ela, né, em coisas do dia a dia, por exemplo. Mas o nosso curso não vai ser apenas isso, não vai ser baseado somente nisso. A gente vai ver muitas outras coisas que vai ajudar vocês, né, nesse desenvolvimento da lógica e que vai preparar vocês para o futuro, para algoritmos, programação. Tudo isso aqui que a gente está vendo aqui vai ser importante. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.